E nessa tarde eu quero falar com você um pouco sobre chamado, respondendo ao chamado de Deus para as nossas vidas. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas palavras sobre chamado, e nessa tarde eu não estou aqui para dizer como você vai descobrir o seu chamado ou qual é o seu chamado, mas eu quero que a gente olhe nessa passagem que nós vamos ler juntos, nós vamos falar nessa tarde, algumas atitudes que nós podemos aprender com Ezequiel. Algumas atitudes que alguém que deseja responder ao chamado de Deus precisa ter. Amém? Então vamos ler lá em Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. A palavra diz assim: Levante-se, filho do homem, disse a voz. Quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu envio a nação de Israel, uma nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu envio para lhes dizer: assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Versículo 6. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo. Não seja rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Segurava um rolo que ela abriu. Vi que de ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar rapidamente com você. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da tua palavra e nós cremos que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa tarde. Nós abrimos, Senhor, nosso coração, nosso entendimento e te pedimos, vem com clareza sobre nós. Nos faz entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse lugar. Não nos deixa ficar distraídos por coisa alguma, mas que nessa hora a nossa atenção esteja 100% voltada para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? O profeta Ezequiel é um dos livros preferidos meus, um dos profetas preferidos. Eu amo a história de Ezequiel. E para a gente entender um pouco do contexto do que está acontecendo, Ezequiel ele era parte do povo de Israel, mas ele acabava de ter sido exilado na Babilônia, porque o povo de Deus tinha desobedecido tanto ao Senhor que ele havia cumprido a palavra que ele tinha dado, de que se eles abandonassem a Deus e adorassem outros deuses, eles seriam levados cativos para uma outra terra. E essa terra era a Babilônia. E Ezequiel estava entre aqueles que haviam sido levados como cativos para a Babilônia. E ali Ezequiel, ele recebe uma visão de Deus. Ele tem um encontro sobrenatural com o Senhor. E o interessante é porque Ezequiel, ele vinha de uma família de sacerdotes. Então ele já sabia qual era o destino dele. O destino de Ezequiel era se tornar um sacerdote. Porque o sacerdócio era passado de pai para filho. Então ele foi treinado a vida toda para ser um sacerdote. E ali, quando ele completa 30 anos de idade, ele está na Babilônia. Ali não tem mais o templo onde os sacerdotes serviam. A presença de Deus havia deixado o povo de Israel, era o que eles acreditavam por causa da rebeldia, da desobediência deles. Então Ezequiel se vê ali, naquele lugar, e ele estava na idade em que ele iria começar o seu ministério como sacerdote. Então, ele se preparou a vida inteira para aquele momento, e quando aquele momento chegou, ele foi impedido de exercer a sua função, porque ele não estava mais na sua terra, ele não tinha mais o templo onde ele podia servir como sacerdote.
E provavelmente Ezequiel se pegou se questionando, se perguntando: e agora? O que que eu faço da minha vida? O que que vai ser de mim? Eu me preparei para esse momento e agora eu não tenho mais nada. Eu não posso mais ser aquilo que eu achei que Deus tinha me chamado para ser. E eu acredito que todos nós já passamos por essa fase, muitos de vocês estão passando por essa fase, onde vocês estão se preparando para aquilo que vocês entendem que foram chamados para fazer, ou que vocês sentem aptidão, ou se sentem vocacionados para fazer ou para ser. Ou alguns de vocês ainda não fazem ideia do que vão ser, do que Deus chamou você para fazer. Eu só fui descobrir que faculdade eu queria fazer quando eu estava terminando o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio. Quem que está aqui no terceiro ano do ensino médio? Levanta a mão. Então, a minoria, acredito que a maioria ainda está ou sei lá, no nono ano para cima, né? Até o segundo ano do ensino médio. Então, talvez você está nessa situação, não sabe o que fazer. E eu lembro que eu olhava para os meus colegas da escola e muitos já sabiam que profissão queriam, já sabiam que vestibular eles iam prestar, que curso queriam fazer, e eu ficava desesperado porque eu não fazia ideia do que eu queria. Eu já tinha pensado em muitas coisas, em ser médico, veterinário, arquiteto, mas nenhuma delas parecia se encaixar para mim. E eu me desesperava e perguntava: Deus, o que que eu vou fazer? Que profissão eu vou seguir? Que faculdade eu vou fazer? E eu só fui descobrir já terminando ali o ensino médio e nem tinha tanta certeza ainda. Era meio que um tiro no escuro. Eu vou tentar. E Ezequiel passou por essa crise, provavelmente, de achar que seria algo e de repente ele chega na fase da vida dele em que ele fala assim: não tem como. Não é isso que vai acontecer porque não tem possibilidade. Mas Ezequiel descobriu que Deus tinha um plano diferente para ele. Deus tinha um plano diferente do plano dos pais de Ezequiel, da família de Ezequiel. Talvez o próprio Ezequiel sonhou com esse grande momento em que ele se tornaria um sacerdote, mas Deus falou: ei, eu tenho outro plano para você. Você não vai ser só um sacerdote. Eu te chamei para ser profeta para o meu povo, para ser profeta para a nação de Israel. Então eu quero acalmar teu coração. Se você está nesse momento tentando se descobrir, tentando se preparar para o seu futuro, e talvez você já está com tudo planejado, sempre tem aquelas pessoas que já têm tudo traçado, né? O que elas querem fazer, como vão fazer. Mas saiba que pode chegar um momento em que Deus vai falar com você e dizer: esse não é o meu plano para você. Não foi isso que eu sonhei para a tua vida. E até onde nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos planos para viver os planos de Deus? Eu tinha muita vontade de ter uma profissão que me desse muito dinheiro, que eu pudesse ser muito bem sucedido, ter uma boa casa, um bom carro. Mas eu escolhi a profissão que não tem nada a ver com isso. A primeira foi jornalista. Já comecei errado. Que pelo menos aqui na nossa região não paga muito bem. Eu já comecei, né? Sabe disso, né? Eu já comecei por aí. Mas o plano de Deus era diferente do meu plano. E aí Deus me chamou para uma vocação que é pior ainda do que o jornalista. Se eu já ia ganhar mal como jornalista, imagine agora que Deus tinha me chamado para ser missionário. Mas quando Deus tem um plano, não adianta você querer viver o seu próprio plano. Porque hoje essas coisas não queimam mais no meu coração. Eu não queima no meu coração ter uma grande casa, ter um carro do ano, ter um grande salário. Mas eu creio que fazer aquilo que Deus me chamou para fazer é o que me torna bem-sucedido. Não é ter bens, não é ter riquezas, não é ter resultados, mas é obedecer ao chamado de Deus para a minha vida. Ainda que vá totalmente contra os planos que eu tinha, ou que a minha família tinha. Você está entendendo? Amém? Mas o que eu quero que a gente caminhe nessa tarde é 3 atitudes que a gente pode aprender com Ezequiel, se eu quero responder ao chamado de Deus para minha vida. Amém?
E a primeira atitude que Ezequiel nos ensina é: ouça a voz do Espírito. Amém? Vamos ler lá o versículo 1 até o versículo 2. Levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi suas palavras com atenção. Que voz é essa que fala com Ezequiel? Se você ler o final do capítulo 1, Ezequiel ele tem uma visão da glória de Deus. Ele tem um encontro extraordinário com a presença do próprio Deus. E quando ele começa a ver Deus no seu trono, em toda a sua glória e majestade, uma voz sai dali de dentro e fala com Ezequiel. E Ezequiel ele se prostra no chão diante daquela voz. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa, onde você tem um encontro com a presença de Deus e tudo que você consegue fazer é se prostrar, é se derramar na presença dele, é derramar lágrimas. Quem já teve essa experiência aqui? Porque a presença de Deus ela é gloriosa, ela é extraordinária. E essa é a única reação que a gente consegue ter, é se render, é se prostrar diante dele. E essa foi a reação de Ezequiel. Mas quando ele se prostra, o capítulo 2 vai dizer que aquela voz diz: levante-se, porque eu quero falar com você. E eu ouvi uma vez alguém dizendo que não adianta eu cair na presença de Deus se eu não levantar de uma forma diferente. Não adianta você se jogar no chão, se ajoelhar, se estribuchar na presença de Deus no culto, se você não parar para ouvir o que Deus está falando com você naquele momento e levantar uma pessoa diferente. Você está entendendo? Não tem problema você cair, você pode se jogar na presença de Deus, mas quando Ele falar com você, levante-se diferente. Levante-se numa posição diferente. E Ezequiel, ele ouviu aquela voz com atenção. Ele não ouviu de qualquer jeito, ele prestou total atenção ao que Deus queria falar com ele. E a Bíblia diz que o Espírito entrou em Ezequiel e colocou ele de pé. Então a primeira característica, a primeira atitude que nós aprendemos com o chamado de Ezequiel é que alguém que quer responder ao chamado de Deus precisa ouvir a voz do seu Espírito. Nós somos chamados a viver na dependência do Espírito, pois somos nascidos dele. Eu quero ler lá em João, capítulo 3, versículos 6 e 8. Essa é uma conversa que Jesus está tendo com com Nicodemos, desculpa. E ele diz assim: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz, vida espiritual. Versículo 7. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Outra versão diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Se você crê que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, se você já confessou Jesus e você é salvo pela fé nele, você é nascido de novo. Você é nascido do Espírito. Você crê nisso? Quem aqui é nascido do Espírito? Amém? Então, se eu sou nascido do Espírito, eu passo a ser guiado por esse Espírito. Eu passo a depender desse Espírito. Eu não ajo mais segundo as minhas vontades, segundo a minha carne, segundo os meus planos e vontades. Mas agora eu ouço a voz do Espírito que habita dentro de mim. O mesmo Espírito que entrou em Ezequiel e colocou ele de pé. E Ezequiel ouviu a voz dele com atenção. Então, se você quer responder ao chamado de Deus para a sua vida, seja ele qual for, você precisa ouvir a voz do Espírito. Você precisa caminhar assim a partir de hoje. Você precisa ouvir Deus sobre a profissão que você vai seguir, sobre a pessoa com quem você vai se relacionar,
sobre as amizades que você vai ter, sobre as decisões que você vai tomar na sua vida. Você precisa ouvir a voz de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nesse momento, Jesus, antes de subir aos céus, ele estava dando o chamado e a vocação dos apóstolos. Ele estava dizendo: vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares que vocês passaram, mas vocês vão precisar do poder do meu Espírito. Quando ele descer sobre vós, vocês serão minhas testemunhas. Eu tenho certeza que os apóstolos naquela época estavam loucos para começar a pregar o evangelho, para cumprir o chamado, a vocação deles. Mas Jesus diz: espere até que se cumpra a promessa, até que venha o Espírito Santo com poder sobre vocês. O problema hoje é que nós continuamos esperando essa promessa se cumprir. Então, eu estou esperando Deus vir para eu cumprir o meu chamado, para eu sair da minha cadeira e começar a pregar o evangelho, para eu começar a discipular, para eu começar a fazer a diferença. Mas deixa eu te contar uma coisa, essa promessa de Atos 1:8, ela já se cumpriu. Você não precisa mais esperar. O Espírito Santo já veio sobre mim, sobre você, e o poder desse Espírito já habita dentro de nós. Então agora não é mais para a gente esperar, agora é para a gente se levantar e fazer, porque a promessa já se cumpriu. Eu não estou dizendo que você vai se levantar amanhã e ir para uma nação pregar o evangelho, ou você vai sair por aí sem nenhum preparo e começar a fazer algo para o Senhor. Não estou falando disso. É bom sim que você se prepare, e vocês estão na melhor fase para se preparar. Mas o preparo já faz parte dessa ação, dessa obediência. Então você não precisa mais esperar que Deus fale com você. Ele já falou e a promessa já se cumpriu. E agora você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. E é na dependência desse Espírito, do poder que ele te dá, é que você vai cumprir o seu chamado. Eu me alegro quando eu vejo alguns de vocês, não sei se estão aqui, eu vejo vocês postando, pregando nas escolas, evangelizando. Isso é incrível, isso é maravilhoso. E Deus tem usado muitos de vocês para fazer isso, para alcançar os amigos, os colegas de vocês nas escolas. E eu digo para você, persevere, porque Deus tem usado vocês para isso. E vocês não têm ido na força de vocês, mas é na dependência do Espírito Santo. Porque eu sei como é difícil, eu já estive no lugar de vocês. Eu sei como é difícil pregar na escola. Eu lembro que uma vez a gente tinha acabado de voltar de um encontro de adolescentes, eu e mais alguns adolescentes da minha escola. A gente estava muito empolgado, o encontro tinha sido tremendo, a gente estava queimando por Jesus. E aí eu lembro que no dia anterior a gente combinou todo mundo de ir para a escola descalço. A gente estava tão empolgado, não, vamos descalço para a gente profetizar na nossa escola, para a gente... Enfim. E aí eu morrendo de medo, de nervoso, porque eu não estava acostumado a fazer isso, mas vamos. Se todo mundo vai, então bora. Tamo junto. E aí a gente foi, mas eu lembro que quando eu entrei no auditório da escola, que eu atravessei o corredor, todos os alunos já estavam sentados, eu entrei assim me tremendo, de tão nervoso. Mas eu entrei, fui até lá na frente, sentei. E eu lembro que naquele dia muitas pessoas olharam estranho pra gente. Eu lembro que uma professora na sala de aula nos questionou por que a gente estava fazendo aquilo, e ela julgou a nossa atitude, achava que aquilo era errado, desnecessário. Mas a gente estava tão apaixonado por Jesus que a gente não estava nem aí. A gente só queria fazer algo para o Senhor, para impactar a nossa escola. Então, quando o Espírito Santo falar com você, não tenha medo. Ouça o Espírito com atenção. Se Deus te mandar falar do Evangelho para alguém da sua sala de aula, fale. Se Deus te mandar servir uma pessoa na sua igreja, não tenha medo, sirva. Se Deus te mandar para a rua para evangelizar, não tenha medo, vá. Porque se você for na dependência do Espírito Santo, quem vai fazer não é você, vai ser Ele.
Amém? Então, a primeira atitude que nós precisamos ter, se nós queremos responder ao chamado de Deus, é ouça a voz do Espírito. E uma das principais formas de ouvir o Espírito Santo e viver na dependência dele é por meio de uma vida de oração. Então, meu conselho para você é: dedique-se à oração. Tenha uma vida de oração. Eu sei que às vezes a gente não gosta de se trancar no quarto e perder alguns momentos que a gente poderia estar fazendo qualquer coisa com nossos amigos, ou, sei lá, assistindo uma série, ou saindo. Ao invés de se trancar no quarto, a gente não quer fazer isso às vezes, mas o segredo para nós ouvirmos a voz de Deus é uma vida de oração. Você quer ouvir Deus? Ore. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus e Ele fala conosco. Eu lembro de uma vez que fazia tempo que eu tentava marcar com alguns amigos para a gente sair e nunca dava certo. E um dia deu certo, a gente combinou, vamos sair tal dia. Só que nesse dia tinha uma oração na igreja. E aí, não, depois da oração a gente sai. A gente foi para oração, cheguei na igreja, me ajoelhei na minha cadeira, comecei a orar. E no meio ali da oração, eu senti Deus falando comigo assim: eu quero que você desmarque com seus amigos, vá para sua casa e fique a sós comigo. Eu falei: não, Deus, não é possível. Eu tentei tanto marcar com eles e agora o Senhor vem e me pede isso. Eu tentei relutar um pouco ali, mas eu decidi: não, eu vou obedecer. Eu creio que é Deus que está me falando, porque eu tenho certeza que o diabo jamais ia mandar eu orar. Então, se algum dia você ouvir uma voz dentro de você falando assim, vai orar, não precisa você perguntar se é de Deus. Porque, primeiro, o diabo não vai falar para você orar, pode ter certeza. E se for a sua alma, dê glória a Deus, que é sinal que ela está se convertendo. Porque o dia que a sua alma mandar você orar, é um bom sinal. Amém? Então, eu entendi que era Deus, chamei meus amigos, expliquei para eles e fui para casa naquele dia. E naquele dia eu fui com tanta expectativa do que Deus ia fazer. Eu falei: não, hoje o céu vai abrir, o fogo vai descer, eu vou ver anjo, porque eu renunciei a estar com os meus amigos para ficar a sós com Deus. Eu na minha, cabeça. E eu cheguei em casa, tranquei meu quarto, fui orar, e adivinha o que aconteceu? Nada. Nada aconteceu. Pelo menos não visivelmente. Pelo menos eu não senti nenhuma emoção, nenhum arrepio, eu não tive nenhuma visão. Mas naquele dia eu entendi que estar com Deus, que uma vida de oração é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Amém? E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes Deus vai te pedir: fique a sós comigo. Abra mão de outras coisas para tirar tempo de oração. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito com atenção. Amém? A segunda atitude que nós precisamos ter, se nós queremos responder ao chamado de Deus, é: não seja como o mundo. Vamos ler lá no versículo 3 ao 6 de Ezequiel 2. Ezequiel 2, versículo 3. Filho do homem, disse ele, eu envio a nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu envio para lhes dizer: assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Não desanime com seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Versículo 7. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Versículo 8, até o versículo 7. Então Deus começa a falar com Ezequiel: olha, o povo que você vai pregar é um povo rebelde, é um povo teimoso, é um povo obstinado. E Deus vai falar com Ezequiel: não seja como eles. Quando eu falar com você, não seja rebelde como aquele povo. Ouça a minha voz. E tem um comentarista bíblico que ele descreve o povo de Israel como filhos insolentes e teimosos, como adolescentes insubordinados. Infelizmente,
O mundo tem a visão de que o adolescente é alguém rebelde, é alguém teimoso, é alguém insubordinado. E infelizmente isso é verdade na maioria dos casos. Tem muito adolescente lá fora que é teimoso, insubordinado. Eu espero que aqui não, né? Que na Aliança Team todo mundo é obediente, amém? Mas essa é a fama que o adolescente tem nessa fase, é a fase conhecida como a fase da rebeldia, é a fase que eu faço o que eu quero, que ninguém sabe mais do que eu, os meus pais não sabem de nada, o meu líder não me entende. Só eu sei o que eu estou passando. Eu já fui adolescente, eu sei como é. A gente não quer ouvir ninguém. A gente acha que sabe mais que todo mundo. Que a gente já viveu muito. É engraçado porque às vezes, quando eu estou sentado na roda de alguns adolescentes, eu ouço eles falando e compartilhando alguns dilemas e dificuldades, e eu fico só pensando, eu sei como vai acabar. Eu sei o final da história. Mas é importante deixar eles passarem pelo processo deles. A gente pode aconselhar, ajudar, mas é importante que você descubra e tenha as suas experiências. E eu sei como vocês sofrem, às vezes, com algumas coisas que parecem muito grandes. E eu sei que realmente elas parecem grandes. Eu já tive a idade de vocês e tá tudo bem. E às vezes a gente olha para trás, eu olho para trás e eu falo, meu Deus, eu sofri à toa. Eu poderia, né, ter encarado, lidado diferente com aquela situação. Mas você está passando por essa fase, você está aprendendo. E se você está ouvindo a voz de Deus, Ele vai te direcionar em como viver essa fase. Mas uma coisa que você precisa entender é, você não pode ser como o mundo. Como, não sei se a sua mãe costumava falar ou costuma falar isso para você, mas a minha mãe sempre disse para mim, você não é todo mundo. Quem já ouviu essa frase? Ah, mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. Imagina Ezequiel, ele estava no meio de um povo rebelde. Todo mundo tinha virado as costas para Deus. Era muito mais fácil Ezequiel se juntar a eles e viver da mesma forma. Mas Deus fala: não seja como eles, porque eu te levantei como profeta no meio desse povo. E Deus fala: quer eles ouçam, quer não, pelo menos eles saberão que tiveram um profeta no meio deles. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando você chega num lugar, as pessoas sabem que tem um profeta no meio delas? Quando você chega na sua escola, as pessoas sabem que existe um filho de Deus no meio delas? Quando você chega na sua roda de amigos, as pessoas sabem que existe um cristão no meio delas? Será que nós temos feito a diferença aonde nós chegamos? Porque o que Deus fala para Ezequiel é, ainda que eles não ouçam, mas eles não poderão dizer que eles não tinham um profeta no meio deles. E muita gente não vai ouvir você, muita gente não vai concordar com o que você vive, com o que você prega, muita gente vai te criticar, vai te rejeitar, mas pelo menos eles saberão que houve um profeta no meio deles. Que houve alguém que pregou o evangelho para aquelas pessoas. Aquela velha história, né? Não seja um cristão 007, um agente secreto. Que quando alguém chega assim, ah, fulano é crente. Fulano, não acredito. Daquele jeito. Esse não é você, amém? Aonde você chegar, as pessoas saberão que ali existe um filho, uma filha de Deus, um profeta, um mensageiro do evangelho. Amém? E Deus fala para Ezequiel, não tenha medo, não tema e não desanime, ainda que você seja rejeitado por eles. E eu sei que nessa idade a gente tem muito medo de ser rejeitado. A gente tem muito medo de não pertencer a um grupo. A gente tem medo de ser muito diferente e não se encaixar. E hoje em dia, assim, talvez a tendência, não, eu quero ser diferentão, eu quero ser, sei lá, chamar a atenção, ser descolado, eu não quero ser igual todo mundo. Mas todo mundo está querendo ser diferente, todo mundo está ficando igual de novo. Se você for ver, por exemplo, no Instagram, todo mundo tira foto do mesmo jeito, escondendo o rosto. Nada contra, fica à vontade. Mas o que eu quero dizer é, nós não somos todo mundo.
Na tentativa de ser diferente, nós estamos nos tornando iguais ao mundo. Sabe como que você vai ser diferente? Sabe como você vai se destacar e chamar a atenção? É sendo parecido com Jesus. É não se conformando com este mundo, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, não se amoldem, não se conformem ao padrão desse mundo, não imitem a forma de pensar desse mundo. Era isso que Deus estava falando para Ezequiel e que Paulo vai nos falar mais tarde. Não sejam como eles, sejam diferentes. E eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes é difícil você se levantar e dar a sua opinião. E parece que só você pensa daquele jeito. E você tem medo de ser criticado, de ser excluído, de ser o estranho, o esquisito, de ficar isolado. Mas eu quero te falar uma coisa. Não negocie a sua identidade, o seu chamado e o seu posicionamento em Deus, simplesmente para ser aceito pelas pessoas. Não vale a pena. Porque se você abrir mão de quem você é em Deus, para pertencer a um lugar que não é seu lugar, você só vai se perder. Porque você já pertence a alguém. Você pertence a Cristo. Ele te comprou com o precioso sangue dele. Não foi um preço barato. Ele pagou pela sua vida para você pertencer a Ele. Então, toda vez que você achar que você não pertence a um lugar, lembre-se que você pertence a Cristo. E você não precisa ser como o mundo para que eles te aceitem. Você precisa ser parecido com Cristo. Ah, mas como que eu vou suportar isso, Esaú? Como que eu vou suportar a rejeição, o isolamento, se as pessoas começarem a me excluir porque eu sou diferente, porque eu penso diferente? Deus fala para Ezequiel lá no capítulo 3, versículo 8 e 9. Ele diz assim: mas eu tornei você tão obstinado e inflexível quanto eles. Endureci sua testa como a pedra mais dura. Portanto, não tenha medo deles, nem tema seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Deus estava dizendo assim: eles são duros, eles são difíceis, eu vou te fazer mais duro do que eles. Eu vou te fazer resistir quando eles te rejeitarem. Eu vou te fazer forte quando você se sentir sozinho e excluído. Eu estarei com você. Mas não negocie a sua identidade. Não negocie o seu chamado para ser aceito pelo mundo. Amém? Então, qual é a primeira atitude para respondermos ao chamado de Deus? Ouça a voz do Espírito. E a segunda, não seja como o mundo. E a terceira atitude, se nós queremos responder ao chamado de Deus, é: coma o que Deus te dá. Vamos ler lá capítulo 2 de Ezequiel, do versículo 7 ao 10. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo. Não seja rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Segurava um rolo que ela abriu. E vi que de ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. Então, naquela visão, Ezequiel vê uma mão estendida e essa mão segurava um rolo.
E esse rolo carregava a palavra de Deus, a mensagem que Deus queria entregar para o seu povo. E o que que Deus fala para ele? Coma o que eu estou te dando. Coma essa mensagem. Coma esse rolo, esse livro. E a minha pergunta para nós essa noite, nessa tarde é: do que nós temos nos alimentado? O que nós temos comido? Qual tem sido o nosso alimento? Você foi chamado para ser testemunha de Jesus, como Atos capítulo 1, versículo 8 diz. Você foi chamado para pregar o evangelho independente da sua vocação, seja você missionário, pastor, médico, dentista, mecânico, enfim, o que você for ser, você foi chamado para testemunhar de Jesus e para pregar o evangelho. Mas como nós vamos pregar essa mensagem se nós não nos alimentarmos dela primeiro? É isso que Deus está falando para Ezequiel. Antes de você pregar para esse povo, você precisa comer essa palavra. Você precisa ser o primeiro a receber, a digerir essa mensagem, para que você então possa pregar para eles. O problema é que muitas vezes a gente quer começar a pregar, quer começar a ensinar para os outros, sem antes nos alimentarmos de Deus primeiro. A gente se empolga, a gente quer ir para a rua, quer evangelizar, e não tem nada de errado com isso. Mas se você não gasta tempo com Deus, a sós, na sua casa, conhecendo a Ele, conhecendo a sua palavra, do que você vai falar lá fora? É por isso que hoje a gente tem visto um evangelho tão diluído, um evangelho tão enfraquecido pelas filosofias desse mundo, pelos pensamentos desse mundo, porque nós não temos gastado tempo com a verdade, com a palavra, com as escrituras. Então a gente começa a aceitar qualquer coisa. A gente começa a aceitar qualquer influenciador na internet que vem dizer que se converteu e está ensinando a Bíblia. Mas se você for parar para olhar, o que ele está ensinando não tem nada a ver com o que Deus nos fala. E a gente começa a reproduzir aquilo como se fosse verdade, porque nós não conhecemos. Precisamos comer a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar daquilo que Deus nos dá. Tem um autor que diz que meditar na palavra é internalizar os ensinamentos bíblicos a tal ponto que as verdades descobertas na Bíblia se tornem parte de nossa maneira de pensar, de modo que pensemos de forma diferente. E como resultado, também funcionemos de forma diferente. Se você quer ser diferente, se você não quer ser como esse mundo, você precisa comer a palavra de Deus. Você precisa gastar tempo com a Bíblia. Ah, mas é muito chato. Ah, mas eu não consigo, eu não entendo nada. Vai mesmo assim. Você não vai entender enquanto você não lê. E você não vai ter prazer enquanto você não buscar. Se você quer amar a palavra de Deus, se você quer compreender a palavra de Deus, só tem um jeito. É conhecendo ela. É gastando tempo com ela. A visão de Ezequiel nos ensina que a palavra de Deus é o nosso alimento. E a segunda coisa é que ela é completa e não precisa de acréscimos. Quando ele fala que na visão ele diz que o rolo estava preenchido, estava escrito dos dois lados. Então não tinha como acrescentar nada. Não tinha como Ezequiel escrever nada além do que já estava escrito. Não tinha como ninguém acrescentar o que já estava dito por Deus. Porque a palavra de Deus, ela é completa. Ela é suficiente. Às vezes a gente tenta adaptar, às vezes a gente tenta ajustar, né, a nossa maneira, as nossas vontades. Às vezes a gente lê só as partes que nos agradam mais na Bíblia, a parte que Jesus é amor, a parte que Jesus é manso. Mas a gente esquece que Jesus também é justiça. A gente esquece que Jesus também é santo. A Bíblia é completa. Ela é suficiente. Ela não precisa da minha opinião. Ela não precisa da sua opinião. O que o mundo precisa não é o que eu acho, não é o que eu penso. O que o mundo precisa é da palavra de Deus. O que a sua escola precisa é do Evangelho.
O que a sua família precisa é da palavra, viva e eficaz, mais penetrante que uma espada afiada de dois gumes. O que nós precisamos não é de mais eventos, não é de programações, nós não precisamos de nada disso, nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos da palavra de Deus pura e simples. Você está entendendo? Gaste tempo com a palavra de Deus. Conheça esse livro. Isso é um presente que Deus deixou para nós. Deus escolheu se revelar através da Bíblia. Então, quem sou eu, quem somos nós para não nos submetermos a essa revelação? Nós precisamos conhecer a Deus através da sua palavra. Eu lembro que o meu antigo líder de jovens, eu tinha acabado de voltar do campo missionário, e numa conversa com ele, ele perguntou assim: Esaú, o que é a coisa mais importante que um missionário precisa ter? E eu pensei em várias respostas, pareciam boas, mas nenhuma delas pareciam suficientes, e eu não soube o que dizer. E ele virou para mim e falou assim: o que você mais precisa, o que é mais importante para você, é a palavra de Deus. Porque se você é um missionário, você carrega uma mensagem. A sua missão é pregar essa mensagem. Como você vai pregar essa mensagem se você não conhecê-la? E desde aquele dia eu entendi o quanto a palavra de Deus era importante para mim. E essa palavra ela não é só importante para o missionário. Ela é importante para você, adolescente, que está se descobrindo, que está tentando entender a vida, que tem muitos questionamentos, muitas perguntas, muitas dúvidas. É para você que quer saber para onde ir, o que fazer, como viver. A palavra de Deus é importante, é o que você mais precisa. Na profissão que você vai seguir, você vai precisar dessa palavra. Coma o que Deus está te dando. Eu não estou falando só de você vir para um culto todo sábado e se alimentar de uma pregação. Isso é bom. E continue fazendo isso. Mas não é o suficiente. Você precisa ir para sua casa, trancar a sua porta e comer essa palavra. Devorar esse livro. Conhecer o Cristo revelado nas Escrituras Sagradas. Amém? E como que, para a gente encerrar, como que essa história aponta para o Evangelho de Cristo? Ezequiel, ele é chamado por Deus como de filho do homem, apontando para a sua humanidade, mostrando que ele não era alguém especial, ele não era alguém melhor do que os outros, ele era um simples ser humano. Mas Deus escolheu levantar aquele homem, cheio do seu espírito, para pregar a sua mensagem para um povo rebelde. E mais tarde, quem é chamado de filho do homem na Bíblia é Jesus, apontando para a sua humanidade, mostrando que ele se fez homem, se fez carne, se fez como um de nós, para morrer pelos nossos pecados, para nos livrar da ira de Deus, porque o que nós merecíamos era a condenação eterna. Mas ele veio e morreu no nosso lugar para que nós fôssemos salvos. O Filho do homem. E ele foi cheio do Espírito Santo também, para pregar uma mensagem que muitos rejeitaram. Que talvez você por muito tempo rejeitou. Talvez você por muito tempo foi rebelde. E talvez você está sentado aqui hoje e está pensando: eu ainda sou rebelde. Eu ainda não tenho ouvido a voz de Deus. Eu ainda tenho sido como o mundo. Eu ainda não conheço essa palavra. Eu não tenho me alimentado da palavra de Deus. Mas essa mensagem te alcançou hoje. E ela exige de você uma resposta. Você vai recebê-la ou você vai rejeitá-la? E para terminar, eu quero ler com você lá em João, capítulo 1, versículo 1.
João capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. A mesma palavra que se revelou a Ezequiel naquele dia se tornou carne e habitou entre nós. O Cristo, o Filho de Deus. E aquele que é a palavra foi rejeitado, assim como a mensagem de Ezequiel foi rejeitada por muitos. Mas aqueles que o recebem são nascidos de Deus, nascidos do Espírito. E a mesma glória de Deus que Ezequiel viu, nós podemos ver em Cristo Jesus. A história de Ezequiel é a história do Evangelho. É a história de um Deus que, em toda a sua glória, se despindo dela, se fez homem como um de nós, para pregar uma mensagem que ele sabia que muitos rejeitariam, mas aqueles que a recebessem iriam nascer do Espírito, iriam ser feitos filhos e filhas de Deus. Se esse é você, ou se você deseja isso nessa tarde, fique de pé no seu lugar. Se você recebeu essa mensagem, ou se você é alguém que deseja receber essa mensagem, se você entendeu que Deus te chamou. E aqui eu não estou falando de um chamado simplesmente para uma vocação, para uma profissão, para um ministério. Eu estou falando que você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi chamado para ser filha de Deus. Você foi chamado para ser testemunha de Cristo aqui na terra. Você foi chamado para ser luz, para ser diferente desse mundo. Você foi chamado para se alimentar dessa palavra e pregar essa palavra a toda criatura. Você foi chamado para ouvir a voz do Espírito. Feche os seus olhos.